Vamos nessa então. O pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que levou à prisão de Fabrício Queiroz nesta quinta-feira, levanta a suspeita de que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro pagou mensalidades escolares das filhas do político no mesmo período em que operava o esquema de rachadinhas. De acordo com o documento do MP, Flávio e a esposa pagaram cerca de R$260 mil com dinheiro em espécie de origem desconhecida. Ao menos 2 desses boletos de mensalidades de um colégio no Rio de Janeiro foram comprovadamente pagos por Queiroz, segundo o que diz o Ministério Público. A conclusão foi feita após a investigação cruzar dados e imagens de câmeras de segurança de agência bancária de dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria do senador Flávio Bolsonaro negou as irregularidades e disse que trata-se de mais uma ilação de alguns promotores de injustiça do Rio. O texto afirma ainda que o patrimônio do senador é totalmente compatível com seus rendimentos e isso ficará comprovado dentro dos autos. Nesta sexta-feira, o Ministério Público informou que estima que o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, possa ter transferido mais de R$400 mil para as contas de Fabrício Queiroz. De acordo com a investigação, o advogado Luiz Boto Maia, ligado ao senador Flávio Bolsonaro, se comunicou com o miliciano Adriano da Nóbrega em dezembro do ano passado. O encontro, segundo os investigadores, foi precedido de uma reunião com Fabrício Queiroz e o advogado Frederic Wassef, que defende hoje atualmente o senador Flávio Bolsonaro. E aí, Thaís Oyama? Pois é, Paulo, a negativa do senador é bem lacônica, né? Ela é curtinha e bem enxuta, mas também o que o MP diz, o Ministério Público diz, é bem simples também, né? O que ele diz? Ele está dizendo que o Queiroz, a mando de um Bolsonaro, neste caso é o senador Flávio Bolsonaro, pelo menos é o que está aparecendo, ele se apropriava da maior parte do salário de pelo menos 13 funcionários dele, ou funcionários que estavam constantes na folha de pagamento dele, né? Daí o Queiroz pegava esse dinheiro que ele se apropriava e pagava despesas da família do senador e do senador. Então, essas tais mensalidades, plano de saúde da família também consta, e, pelo visto, também viagens turísticas, que foi o que o MP disse. Então, eu queria lembrar que essa aí é a cara da rachadinha, né? A tal da prática generalizada, coisa que todo mundo faz, como estão dizendo muitos bolsonaristas e como chamou ontem aqui também o nosso companheiro de bancada, o Rodrigo Constantino. Eu continuo discordando dele, é isso que eu queria dizer, porque o fato de ser prática generalizada e coisa que todo mundo faz, e aqui eu lembro que são exatamente essas as expressões que eram usadas pelos petistas para falar das pedaladas que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff. Então, o fato de ser crime comum, no sentido de ser muito disseminado, muito comum, todo mundo faz, não faz com que ele deixe de ser crime. Eu queria lembrar isso, crime de corrupção, corrupção passiva, concussão, peculata, não importa, é crime. E outra, o fato de ser um crime que todo mundo comete, a tal da prática generalizada, também não elimina o fato de que se trata do meu, do seu, do nosso dinheiro, né? Do nosso dinheiro sendo usado para dar boa vida para políticos. Então, eu não sei quanto aos bolsonaristas que estão passando pano para a rachadinha, porque é muita prática generalizada, mas eu não estou disposta a pagar a escola dos filhos do senador Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro político. E para fechar, segundo o Ministério Público, ao menos R$156 mil que não saíram do bolso do senador Flávio Bolsonaro, mas que foram usados para pagar despesas do senador Flávio Bolsonaro, foram pagos em dinheiro vivo. E aqui eu quero lembrar que o senador Flávio Bolsonaro não é o único Bolsonaro da família que cultiva essa prática de pagar coisas com dinheiro vivo sacados em caixa eletrônico, né? É um hábito bastante disseminado na família. E eu lembro aqui que, em entrevista a este programa, no dia 20 de dezembro do ano passado, o Gustavo Bebiano, que já morreu, relatou aqui para nós que o então candidato Jair Bolsonaro chamava atenção justamente por esse hábito dos caixas eletrônicos também. Muito bem, Rodrigo Constantino, vamos lá. Vamos lá, Paulo. Não há nada de muito novo nisso, né? Já tinha indício
claros aí de que havia essa rachadinha, que o Queiroz era o operador desse troço e que há uma proximidade incômoda, para dizer o mínimo, deles com milicianos, né? Então, tudo isso aí só reforça essa história. Tem que continuar a investigação, que já leva 2 anos, e existindo provas contundentes, tem que todo mundo que é culpado ser punido. Isso aí não está em discussão e eu, aliás, desconheço gente que esteja dizendo o contrário. Então, o que me causa espécie nessa história toda é justamente o espantalho, né? Veja, quando você diz uma coisa, é preciso ter muito cuidado, ainda mais no Brasil, que tem esse ensino aí do Paulo Freire, essas coisas, e tem muito analfabetismo funcional, infelizmente. É preciso tomar muito cuidado com o que é dito, né? Porque as pessoas, ainda mais nesse clima polarizado, adoram distorcer. Então, uma coisa tem que investigar até o fim esse caso, tem indícios de rachadinha, tudo leva a crer, pelo menos para mim, com o que surgiu até agora, que havia esse esquema de você tirar uma parte do salário dos assessores e usar para você, né? Isso é ilegal, e isso tem que ser punido. Isso é uma prática banal, que quer dizer no dicionário comum, frequente, costumeira, e quase todo mundo ali faz. Então, o que muitos estão pedindo, e aí entram outras questões em jogo que não só o desejo, de alguma maneira, de perseguir o Bolsonaro ou o governo, primeiro, isonomia. Então, o que muita gente está falando e está reclamando com razão por que os holofotes todos, a atenção toda, a forma midiática espetaculosa de mostrar ali como se fosse a prisão de o Bin Laden reencarnado, né? Por que isso e não um tratamento mais isonômico de, por exemplo, tentar reduzir assessores, tentar punir toda essa prática para encerrá-la de vez? Esse é o primeiro ponto que fica. O segundo ponto que fica, e chama a atenção de muitos, é o seguinte: se após 1 ano e meio de governo, com o presidente Bolsonaro com acesso a esse cofre todo, o Covidão já batendo a porta de governos, indiciando 17 pessoas no Rio de Janeiro com suspeita de R$500 bilhão, R$500 bilhão, não é 3 mil aqui, 4 mil ali para pagar a escola do filho, R$500 bilhão em superfaturamento em meio a uma pandemia, né? Isso só no Rio. São as suspeitas. E após 1 ano e meio do governo federal com acesso a todo esse dinheiro, nenhum escândalo de corrupção. Então, eu acho que tem gente que deve ter saudade dos tempos de PT, Temer e companhia. Então, o que chama a atenção é o seguinte: terem que buscar numa rachadinha que a princípio existiu, da época do governo estadual do filho, né, a única coisa que algumas pessoas interpretam talvez a pessoa mais escrutinada e investigada da face da Terra, ou pelo menos do Brasil, não encontraram nada. E estão tendo que ir para isso, né? É só isso que chama atenção. E, por fim, fica assim o clima de perseguição, e aí entra o lado liberal de todo mundo que está preocupado com o Estado de Direito e não usarem a máquina estatal, que é muito poderosa, para perseguições políticas, que seria uma coisa caótica, mais ou menos o que o Obama fez nos Estados Unidos, né? E isso é típico de republiqueta. O que as pessoas alegam é o seguinte: vem cá, foram pedir 12 anos, por exemplo, de passagens aéreas na Decolar sobre o Flávio Bolsonaro. Isso aí começa a exagerar, começa a passar do tom. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a nossa paixão política, o afã de querer pegar de alguma maneira Bolsonaro, e não tem nada a ver com o discurso purista, ético, né? Tem gente, por exemplo, que faz esse discurso purista, ético, gente do MBL, e que elogia o governo Temer como o melhor do Brasil nos 20 anos. Então, e concorda que a rachadinha é uma prática comum, né? Então, veja, há muita hipocrisia no ar, né? Então, isso chama atenção. Nós não podemos fechar os olhos para o abuso de poder da máquina estatal, né, só porque estamos desejosos de ver, de alguma maneira, Bolsonaro ser pego, né? Não é assim que funciona o Estado de Direito. Vamos lá, Josias de Souza. Tem um provérbio francês que diz que um pai é um banqueiro concedido pela natureza. O presidente Bolsonaro, como pai, terceirizou a tarefa de banqueiro ao Estado. Ele transformou os filhos numa bancada parlamentar e virou líder de uma organização familiar. Houve um tempo em que os interessados em política precisavam saber o nome das principais lideranças. Quando os políticos começaram a ir para a cadeia, foi necessário aprender a composição do Supremo Tribunal Federal, tendo o cuidado de distinguir as togas que prendem
daquelas que abrem as celas. Agora, exige-se do brasileiro que aprenda os nomes dos filhos do presidente da República. Há o vereador federal, o Carlos, que se dedica a comprar brigas nas redes sociais. Há o deputado Eduardo, especialista na defesa de tolices como a volta do AI-5. E há o senador Flávio, do Departamento de Rachadinhas e das Conexões Milicianas do amigo Fabrício Queiroz. O presidente Bolsonaro assumiu a presidência há 1 ano e meio. Esperava-se que ele oferecesse equilíbrio, probidade e desenvolvimento econômico. Com o auxílio dos filhos, ele entrega instabilidade, suspeição e um tipo de déficit que é mais grave do que o déficit fiscal, que é um déficit localizado entre as orelhas dos membros da dinastia Bolsonaro. Só a falta de miolos explica a montagem de um esquema tabajara de ocultação em que o amigo tóxico Fabrício Queiroz, com o qual os Bolsonaro diziam não ter mais contato, é escondido num imóvel do advogado da família. Diante de tamanho amadorismo, fica muito difícil de explicar todo o resto. Os pagamentos da escola das netas do presidente, o custeio do plano de saúde e de boletos da família do primogênito do presidente, os depósitos feitos nas contas da nora e da mulher do presidente. Quer dizer, contabilizou-se a movimentação de 2 milhões de reais na conta desse Fabrício Queiroz, o amigo que o presidente indicou ao filho como mágico financeiro. Tudo isso e mais as conexões milicianas. Aí, ouvido sobre as despesas familiares que o Ministério Público diz que o Fabrício Queiroz bancou com verba subtraída dos contra-cheques de funcionários do seu gabinete, o Flávio Bolsonaro disse, por meio da assessoria, que tudo não passa de ilação de alguns promotores de injustiça do Rio de Janeiro. Disse que a verdade vai ficar comprovada dentro dos autos. O problema é que, em vez de demonstrar a verdade, a defesa do primogênito briga para arquivar os autos. Então, um pai normal tem a pretensão de preparar os filhos para a vida. O Bolsonaro quis preparar a vida para os filhos. Não está dando certo.